ao Senhor, santos. Amém. O Senhor enviou alguém adiante de vós para conservar a vossa sucessão. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia para conosco. Oh, Senhor Jesus. Amém. Nós que não éramos povo, o Senhor nos transformou em seus filhos. Amém. Nós que éramos rebeldes contra ti. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Éramos teus inimigos. O Senhor nos aproximou por meio do teu amor. Por meio da obra redentora do teu Filho. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Concede graça especial esta noite. Fala conosco, Senhor. Toca no nosso espírito. Toca no nosso coração. Toca na nossa consciência. Oh, Senhor Jesus. Dispensa graça para nós. O Senhor Jesus. Muda a nossa história, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Muda a nossa mente. Muda nossos conceitos. Tem misericórdia de Deus. Fala conosco. Muda a nossa vida. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, santos. Graças ao Senhor que o Senhor Ele enviou alguém antes de vós. Isso tudo por causa de você. Isso tudo por minha causa, por causa de Diego, da Rete. Ele enviou alguém para poder fazer com que a terra não morresse de fome. E também para que a sua palavra não fosse extinta. Que a sua palavra pudesse alcançar a cada um de nós. E que a sua palavra nos alcançando pudesse tocar o nosso coração, despertar o nosso espírito, fazer com que nós nos arrependamos e deixemos de ser meninos para sermos filhos de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. E Deus é extremamente rico. E todas as riquezas que Ele tem, Ele confiou ao seu Filho. Eis o primeiro problema com a humanidade. Deus ele não podia dispensar isso para o homem. Porque o homem era inimigo dele. Deus ele não podia dar o que ele queria para o homem por conta da sua justiça. Porque o homem era seu inimigo. Então, antes de tudo, santos, antes de as igrejas de Cristo chegarem até nós, Cristo precisou vir à terra para que essas riquezas pudessem chegar até nós. E Ele precisou fazer uma obra de reconciliação. Nós precisamos ser regenerados para que a gente possa ter acesso a essas riquezas. O maior problema de Deus não era que Ele tinha muita riqueza. O maior problema de Deus era como dar essa riqueza para o homem. Estava tudo nele, mas Ele não podia dar para o homem. Porque o homem ele não podia receber. O homem ele não podia receber. Mesmo sendo Deus extremamente rico, aqueles que Ele amava estavam fora do seu alcance. Estavam fora da sua casa. Estava fora de um ambiente onde Ele podia dispensar e as suas riquezas. Estavam fora. Eram inimigos. Porque a questão de economia é a administração da casa. Então, para você receber as riquezas do dono da casa, você tem que estar na casa. E nós não estávamos. Nós estamos. Estávamos fora. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Senhor Jesus. Vamos começar do versículo 1.
Mas a terra que estava feita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Fez multiplicar este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feriu os ombros e os cetros, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que andar o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Até aqui. Esse é o Senhor. Maravilhoso. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Olha o Senhor Jesus. Foi Ele que nos aproximou, santos. Ele que nos aproximou. E tudo aquilo que Deus queria dar para nós, Deus que tinha para você, que Ele não podia dar, agora Ele pode dar. Porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Senhor Jesus. Então, santos, hoje nós temos acesso a esse tesouro insondável. Tudo o que Deus é, tudo o que Deus tem, Ele quer dar para você. Ele quer dar para você. O Deus Criador do Universo, que tem todo o universo nas suas mãos, tem a posse do universo, Ele quer se dar para você. Para você. Oh, Senhor Jesus. Mas depende, santos, do tamanho do seu recipiente. Qual o tamanho do seu recipiente? É uma xícara? Deus pode encher facilmente uma xícara. É uma caixa d'água de 1000 litros? Ele também pode encher facilmente essa caixa d'água. É um mar? Ele também pode facilmente encher esse mar. Mas como é que eu tenho acesso a essas coisas? Como é que eu posso desfrutar? Como é que eu posso pegar isso? Deus é Espírito. Eu preciso utilizar o Espírito que está dentro de mim. Eu preciso contatar Deus com o meu Espírito. Aí eu vou ter acesso a tudo que Ele tem, a tudo que Ele é. Santos, é impossível você tocar em Deus e sentir necessidade de alguma coisa. Porque Ele é o Deus, é o Espírito que dá vida. Quando você toca no Senhor, Ele te enche com vida. Ele te enche com vida. E Ele quer isso para todos os filhos dele. Todos os filhos. Todos. Sem exceção. Mas tem filhos santos que eles não sabem como receber aquilo que o Pai quer dar para eles. Os são muito tenros, eles são muito novos. Aí Deus ele precisa
de servos que conheçam a sua vontade. Que estejam alinhados com a sua vontade. Tenham o coração alinhado ao seu coração. Para que ele possa ajudar esses mais novos a ter acesso também às insondáveis riquezas de Cristo. Porque senão, santos, o que vai acontecer? Os pequeninos vão morrer de fome. E os pequeninos vão desconfiar de que o pai deles não é tão rico assim. Afinal, eles não têm acesso àquilo. Se meu pai é rico, por que eu passo fome? A culpa é do pai? Nunca é do pai. Nunca é do pai. Para ilustrar isso, irmãos, a gente pode ter como analogia o filho pródigo. Ele pediu para o pai tudo que ele tinha. E gastou tudo que o pai tinha. E ficou pobre. E o filho que estava em casa chegou para o pai, quando o pai recebeu o irmão que estava morto, mas viveu. Ele falou, poxa, eu tive aqui que o senhor só não deu nada para poder eu me alegrar dos meus amigos. Eu falei, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Por que você não pegou os cabritos e celebrou com seus filhos, seus amigos? Eu nunca lhe dei nada. Era só você ir lá, pegar o cabrito, chamar seus amigos, comer com eles. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, quer, santos, que todos nós fizemos. Tem os pequenos, e os pequenos precisam de ajuda. Precisam de ajuda para poder ter acesso ao que o Pai tem. E esse mordomo, ele tem a confiança no seu Senhor. Sabe que o pai, o dono da casa da fazenda, fala, eu confio a saúde, a educação dos meus filhos e da minha família a você. A saúde dos meus filhos a você. Ele tem que confiar muito nessa pessoa. E confiar muito nessa pessoa. Você precisa ainda de mordomos. Ele precisa ainda de pessoas que ele possa confiar para poder dar alimento aos seus conservos, ao seu tempo. Ele ainda precisa de você. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ele ainda precisa de você. Amém. Amém, Senhor. Ele pode cumprir o que ele tem sem você? Pode. Pode. Mas o maior, que vai sofrer o maior dano, não é o Senhor. É você. Você podia cooperar com Deus, você não vai cooperar com Deus. E o que esse mordomo precisa ter? O que essa pessoa precisa ter? Além da confiança do Pai, além da confiança do seu Senhor, precisa ter uma visão clara. E precisa ter a mesma visão que o seu Senhor tem. Para poder levar a casa onde o seu Senhor quer que ela chegue. Então a visão do mordomo tem que ser a mesma do dono da casa. Ele precisa entender o coração do dono da casa. Resumindo, ele precisa conhecer o dono da casa. Nós precisamos conhecer o Senhor.
profundamente. Profundamente. Ao ponto de que Deus faria nessa situação? A nossa comunhão com Ele é tão íntima que nós vamos saber o que fazer. Nós vamos saber. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E qual a condição desse... Como é que pode ter a condição desse mordomo? Ele tem que ser um canal limpo. Um canal desobstruído. Um canal sem impurezas. Porque, dependendo do que estiver dentro desse canal, ou a água não flui, ou a vida não chega, os recursos não chegam, ou os recursos chegam de forma deturpada. Em vez de alimentar, vai contaminar. Ao invés de fazer com que a casa cresça, a casa avance, vai retardar a casa, vai parar a casa. Senhor Jesus. Em Isaías 6, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas e suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disseram: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede e vede, mas não percebais. Quem era Isaías? Era um canal puro? A princípio não. Ele era um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando o Senhor tocou nele, ele foi limpo. E falou que a iniquidade foi tirada e perdoado o pecado. Agora ele era o canal limpo que Deus podia usar. Que tipo de canal nós somos? Que tipo de canal nós somos? Deus, ele quer, ele precisa de canais limpos. Amém. Nós precisamos nos purificar. Para que Deus possa passar por nós. Amém. Deus, ele precisa passar por nós.
Ele podia ter feito de outra forma, mas ele escolheu a sua dispensação. A forma como ele lidar com o seu povo é usar os seus servos. Ele quer passar através de nós. Para chegar às pessoas. Oh, Senhor Jesus. Então, esse canal ele tem que estar limpo. Além disso, isso é talvez o mais importante. João capítulo 15. Senhor Jesus. Capítulo 15, versículos de 1 a 5. Oh, Senhor Jesus. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, lhe corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim em vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu preciso estar no Senhor. A minha relação com o Senhor precisa ser muito íntima. Ao ponto de, literalmente, isso aqui é literal mesmo, literal, eu não poder fazer nada sem o Senhor. Só que no nosso meio diário não é assim. Nós fazemos muitas coisas sem o Senhor. Sabe por quê, Santo? Porque a gente não está ligado à vítima. Nós não estamos amalgamados à videira. Nós fazemos coisas sem o Senhor, diariamente. Muitas coisas. E até coisas para Ele, que deveriam ser para Ele, nós fazemos sem Ele. Nós fazemos confiando na nossa força, na nossa inteligência, no nosso carisma, na nossa eloquência. Santos, isso não é Cristo. Isso pode até encantar uma pessoa de momento, mas não faz com que essa pessoa tenha um encontro pessoal com o Senhor. Isso não salva a vida delas. Seu carisma não salva ninguém. Não supre ninguém. Eu não estou dizendo aqui que nós não é para que nós não sejamos carismáticos e eloquentes. Não estou dizendo isso, Santos. Eu estou dizendo que eu não posso confiar nisso. Isso não salva ninguém. E tem algo dentro de nós que é infinitamente superior. E se as pessoas tocarem isso, de fato, elas serão livres, de fato, elas serão salvas. De fato. Está dentro de nós. Vamos substituir o Senhor. Vamos substituir o Senhor. Faça com que as pessoas tenham acesso ao Senhor. Mas para isso eu preciso permanecer na videira. Eu preciso continuamente, o meu viver tem que ser amalgamado a Cristo. O Senhor, eu preciso ter o verdor da videira. Eu, como ramo, eu preciso ter o verdor da videira. A vida precisa estar aqui. Oh, Senhor Jesus. Bem, Santos, eu vou parar por aqui, eu vou pedir para o Cristiano dar continuidade. Senhor Jesus.
Jesus é o Senhor. Amém. Nós não perdemos tempo. Glória a Deus. Amém. Pelas riquezas insondáveis de Cristo Jesus. De fato, são muito insondáveis. Um homem só é impossível extrair todas as suas riquezas. O Senhor precisa da igreja, para que pela igreja, a sua multiforme sabedoria, Ele possa assim dispensar tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem a cada um dos seus membros. Mas para isso, para que essas riquezas elas tornem-se práticas, reais na nossa experiência, há necessidade que nós façamos algo. Você sabe que a riqueza de um país depende da mão de obra do seu povo. Por mais rico que o país seja, se ele é um país explorado, aquele país é pobre. Exemplos, países do continente africano. É um país rico em natureza, rico em jazidas de diamante, de ouro e etc, etc. Mas são extremamente pobres, porque são um povo explorado. O nosso país era para ser mais rico do que ele é, porque igualmente é um país também muito rico em recursos naturais e recursos humanos também. Mas, devido a tantos feriados que o nosso país tem, nós não conseguimos desenvolver toda a nossa potencialidade e não conseguimos desfrutar de tudo que esse país tem. Então, para que as riquezas elas sejam de fato práticas, palpáveis, o povo tem que estar disposto a trabalhar. Você sabia que Deus não abençoa preguiçoso? Quem sabia disso? Deus não abençoa preguiçoso. Diga comigo. Deus não abençoa preguiçoso. Todas as pessoas que foram chamadas pelo Senhor ao longo da história, todas elas estavam fazendo alguma coisa. Todas elas estavam envolvidas com alguma atividade manual. Elas não estavam debaixo de um pé de árvore ou dormindo até o meio-dia. Não. Deus ama o trabalho. Para extrair as riquezas insondáveis de Cristo, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos estar dispostos, irmão Mateus, Paulo Arthur, a trabalhar. As riquezas que estão impressas nesse livro que nós chamamos de Bíblia, estão aqui. Mas se nós não abrirmos este livro, se nós não vamos a este livro com um coração desejoso, um coração puro, um coração sincero, de querer extrair não só o conhecimento da letra preta, saber recitar os versículos, não, mas extrair a vida que está nesses versículos, extrair a riqueza que está nele para a sua própria vida. E antes de entrar nos pontos que eu vou abordar aqui agora, eu queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento em nome dos presbíteros da Igreja no Lugar. Queremos dizer para vocês que foi um privilégio para nós, nos sentimos muito honrados. Eu me sinto muito grato de poder ter o privilégio de, durante 52 semanas, todos os sábados e domingos, que vai equivaler aí a 104 encontros no ano de 2016. Nós estamos perseverando na nossa caminhada. Deus está contente conosco. Ele não realizou tudo que ele precisa realizar ainda, mas sentimos que o Senhor está se movendo no nosso meio. Sentimos que o Deus que trabalha está trabalhando em nós. Está operando em cada um de nós. Com as nossas limitações, com as nossas crises, com as nossas dificuldades, com as nossas manias, ou até mesmo com as nossas rebeldias. Ele está trabalhando em cada um de nós. E eu, em nome dos presbíteros da Igreja do Gama, quero agradecer a cada um de vocês pela perseverança. Porque não é fácil ouvir as palavras que nós temos ouvido aqui e da maneira como nós temos ouvido. Nós não estamos aqui para bajular ninguém, não estamos aqui para entreter ninguém, nós estamos aqui com um objetivo muito claro e muito bem definido. Nós queremos Cristo Jesus. Queremos manifestá-lo na nossa vida.
queremos que ele seja algo muito real, muito prático, muito tangível no nosso viver diário. E é isso que nós temos trabalhado, elaborado dia após dia, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, com os idosos, com os casais e com todos os demais irmãos da igreja, para que todos nós possamos ter cada vez mais a imagem de Jesus. Amém. Chegamos ao dia 31 de dezembro de 2016. Esta será a nossa última reunião do ano de 2016. Amém. Ficaram tristes, né? Não se preocupem, 2017 está logo aí. E vamos começar tudo de novo. Amém. Assim como o Senhor trabalha, nós também trabalhamos. Amém? E Josué, no capítulo 5, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5, versículo 12. Nós estamos falando de riquezas. Roberto não bebeu água, então eu irei tomá-la. É porque eu fico mais nervoso do que ele. Cristo Jesus, como a maioria dos irmãos sabem, ele é tipificado como tipologia do Antigo Testamento pela terra de Canaã. A terra de Canaã era o alvo do povo de Israel, porque era a promessa que Deus havia dado para eles. Só que entre a saída deles, da promessa inicial, até a chegada deles em Canaã, houve um período muito longo de deserto. E nesse período de deserto aconteceu muitas coisas. O povo se rebelou, o povo adorou ídolos, o povo só sentou para comer, para beber, para se divertir, e esqueceram temporariamente, completamente, do que Deus havia prometido para eles. E somente um grupo de pessoas, os jovens acima de 20 anos, olha só que privilégio, os jovens acima de 20 anos é que eles entraram nessa terra de Canaã. E lá eles fizeram, irmãos, aleluia, eles dividiram essa terra. Porque a terra é muito grande, a terra é muito ampla, Cristo é muito rico. Há muitas riquezas em Cristo. Veja a história de José. É uma história muito didática, uma história muito fácil. Qualquer pessoa, qualquer criança que lê, ele tira lições para a sua vida. Mas basta termos o quê? Uma disposição de ir à palavra, de extrair as lições que a palavra tem para nos ensinar, para que nós possamos caminhar na nossa trajetória cristã e não nos desviarmos. E não sairmos do rumo que o Senhor está nos apontando. Qual é o rumo que o Senhor está nos apontando? Qual é a nossa Canaã? O reino milenar. É a recompensa que Deus tem para mim e para você. Mas até a nossa chegada ao reino, nós estamos passando por esse mesmo período que o povo de Israel passou. Hoje nós temos todas as dificuldades pelas quais nós já passamos em 2016, 2015, 2011, 2010, 2005, 2000 para trás tudo. Todas essas dificuldades, todas elas fazem parte desse trabalho incansável de Deus. Isso mostra que estamos aqui, que Ele não desistiu e nós também não. E o que eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs, não desistam. José não desistiu. A história de José começou em Gênesis capítulo 30, quem sabia disso? A história dele, de José, começou no capítulo 30, a partir do versículo 22. A mãe dele era estéril, a mãe dele não podia ter filhos. E ela ficava angustiada por não ter filhos. E ela buscou quem para ter filho? Deus. Deus abriu a madre dela e ela teve José. Então a história de José começou exatamente ali, capítulo 30, no versículo 24, quando José nasceu. E a partir do seu nascimento, que já foi uma luta, até a sua chegada no trono do Egito, foi uma trajetória muito grande. Irmão, você imagina se nessa caminhada de José você tivesse desistido, se tivesse se distraído, se tivesse aceitado as propostas que haviam aparecido e surgido ao longo da sua caminhada. Não desistamos, queridos santos. Nós já estamos perto do nosso destino. Já está muito perto do nosso destino. Que sejamos os jovens de 20 anos que entram. Então Josué no capítulo 5, no versículo 2, fala assim: no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. O maná, você sabe, era
aquele alimento que veio do céu, né? João chama isso de o pão do céu. Né? Jesus fala que ele é o maná, o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desceu do céu. É Josué capítulo 5, verso 12. Josué capítulo 5, verso 12. E enquanto o povo estava caminhando no deserto, eles comiam do maná. E o maná ele caía todos os dias, sempre pela manhã, e o povo tinha que sair da sua tenda para poder buscá-la, não cair dentro da tenda. Eles tinham que ir buscar o maná. Só que esse maná, irmãos, era o mesmo maná todos os dias. Todos os dias a mesma comida. Tanto que tem um salmo, não me recordo agora, não sei se é o Salmo 78, fala lá que eles chamavam essa comida de fastio. É comida que enfastia. Porque era a mesma comida todos os dias. Mas foi essa comida que os manteve vivos até Canaã. Nós muitas vezes podemos achar que é cansativo, que é a mesma comida, parece que não tem um sabor novo, não tem nada novo. Irmãos, é engano. É essa comida que está nos fazendo nos manter de pé. É ela que está nos dando graça, força, energia, vigor, para continuar seguindo em frente, para não desistirmos. Então nós não podemos nos deixar enganar pelo nosso paladar natural. Nós temos que comer arroz e feijão todos os dias. Todos os dias. Aí, quando eles entram em Canaã, algo maravilhoso acontece. Você quer, Fábio Gutierrez, algo diferente? Você quer uma comida mais saborosa, mais enriquecida, com mais nutrientes, mais minerais, uma suplementação mais forte? Está precisando, né? Para dar uma engordadinha, ficar mais fortinho. O que nós precisamos, queridos irmãos? A princípio, Deus está dando para nós o maná todo sábado à noite. Aleluia! Eu agradeço a Deus pelo maná do sábado à noite. Mas eu vou dizer para você, eu não me contento com o maná somente ao sábado à noite. Porque eu tenho uma terra muito rica, eu tenho uma terra muito valorosa, eu tenho uma terra feitosa, cheia de riquezas. E eu não posso me contentar, queridos jovens, e viver de forma pobre. Jesus em João 7 ele falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, olha só, é como diz a Escritura, não é como é que diz o Facebook, não é como diz a última mensagem postada do Twitter, não, é como diz a Escritura. Viu, Renato Mangueira de Souza? Amém? É como diz a Escritura. O que acontece, Valdemir? Do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe como é que você pode interpretar esses rios? Alegria. Porque o primeiro fruto do Espírito é alegria. O segundo fruto do Espírito é amor. Olha, quantos rios não podem fluir de nós? Mas por que não tem fluído? O Roberto já falou, não vou entrar aqui, porque senão vou me perder. Veja que agora, para que eles vejam que ainda nós terminamos, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Depois que você experimenta, João Natal, o produto da terra, que você sabe que essa terra é rica, o maná cessa. Mas enquanto isso, que você não comer do fruto dessa terra de verdade, dessas riquezas insondáveis de Cristo, você precisa de maná. E graças a Deus pelo maná. Amém. Mas não se contente com o maná. Amém. Nós precisamos de que agora? E não tiveram mais os filhos de Israel, tiveram mais o quê? O maná. Porque você se lembra, o maná caía. Você não tinha que fazer esforço nenhum. Você pode ter passado a semana inteira sem ter pegado na sua Bíblia. Você pode ter passado a semana inteira sem ter orado. Você pode ter passado a semana inteira sem ter visitado ninguém. Você vem no sábado, você recebe o maná. Não há necessidade do seu esforço. Você não precisa fazer nada. Basta vir. Era o que o Israel tinha que fazer. A palavra não ia lá na casa dele. Não ia lá, o maná não ia na tenda dele. Ele tinha que sair pela manhã para poder comer o maná.
Correto? É isso que a gente tem que fazer. Qual é o nosso esforço maior? É sair da nossa casa para vir à reunião. Eu posso não ter pegado na minha Bíblia, não posso ter lido alimento diário, livro nenhum, nada. Mas quando eu chego aqui, Deus preparou o maná para você. Glória a Deus. O maná está aqui. O que eu estou falando para você é maná. Talvez já cansativo, exaustivo, já você não aguenta mais, mas é maná. É esse maná que você precisa. Amém, Eliane? Agora, quando você experimenta, Renato Mangueira, do produto da terra, aleluia, o maná vai cessar. Aí a reunião vai ser rica, porque você está cheio de riquezas. Você tem algo para oferecer, como diz em Deuteronômio 16, que meu povo não compareça perante mim de mãos vazias. Olha, e em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, fala que cada um, como é que é o versículo? 14, 31? Todos podem profetizar, um após o outro. É isso mesmo? Leia para mim, por favor, 14, 31, qual 32, 1 Coríntios. Tem que ser rápido. O tempo. Para todos aprenderem e a serem consolados. Então, isso aqui é a terra de Canaã, onde todos podem profetizar a terra de Canaã. Agora, quando só eu falo, só eu tenho riqueza, então isso não é terra de Canaã, isso é maná. Maná é quando termina a reunião e cada irmão já levanta já angustiado. Eu falo para vocês sinceramente, o Roberto está falando, ele está falando, não está na hora já, Roberto. Já está na hora, vamos parar, eu quero subir. Porque é muita riqueza, santo. E não tiveram mais de Israel, mas naquele ano, leu aí, você está aí ainda? 5:12, olha, mas naquele ano comeram das novidades da terra. Comeram de quê? Das novidades. Você quer uma novidadezinha? Você quer um saborzinho diferente? Quer sobre o maná? Quer acrescentar alguns elementos diferentes? Agora você tem que comer o produto. E já que a terra não vai mais, o maná não cai mais, o que tem que fazer agora? Tem que fazer o que agora? Tem que laborar na terra. Tem que trabalhar na terra. Tem que ir à escritura. Tem que ir aos livros espirituais para nos ajudarem a conhecer, a poder desfrutar e discernir as coisas espirituais. Não é suficiente somente sábado à noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens. Não é suficiente. É bom, mas não é suficiente. Não se contente. Porque Cristo é muito, muito, muito rico. Para essa terra agora nós temos que trabalhar. Temos até um hino, se não me engano, qual os judeus que trabalhavam na sua terra e tinham que oferecer. Tem um hino aí, depois propor, por favor. Depois no final a gente vai cantar ele. Aleluia. E para que haja o desfrute, para que haja o desfrute dessa terra, Jonathan, nós precisamos trabalhar nela. Você sabe, eu acabei de falar, a riqueza do país depende dos seus recursos naturais e dos seus recursos humanos. Se o povo não trabalha, se o povo não explora a terra, se eles não estão dispostos a trabalharem, esse país, por mais riquezas naturais que ele tem, é um país pobre. Já deu exemplo do continente africano. Nós somos cristãos. Nós temos uma identidade cristã. Nós temos um livro chamado Bíblia, que nos identifica como cristãos. Nós temos um prédio, que nós chamamos de igreja, onde nos reunimos como cristãos. E temos uma vida afora o nosso templo. É lá fora que nós vamos extrair essas riquezas. Porque aqui dentro é só maná. Aqui você recebe sem fazer esforço nenhum. Lá fora, João, tem que trabalhar. Você sabe por quê? Em João 5,17, João capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Por que, irmão, nós falamos assim? Os judeus eles tinham um sábado como um dia de descanso, estabelecido por Deus. Então eles não faziam nada. Mesmo se tivesse alguém morrendo no poço, eles não pegavam. Não pegavam. Jesus os repreendia constantemente por essa atitude deles. Ele não estava quebrando o sábado. Era a atitude dos judeus, dos fariseus, que quebraram o sábado.
Porque ele curava alguém, eles o criticavam. Aí ele diz assim, em Mateus: mas se a tua ovelha cair num poço com sapo, o que você vai fazer? Você vai esperar no final do sapo para ela morrer lá dentro? Não, você vai lá e tira a ovelha. E porque eu estou curando uma pessoa no sapo, vocês estão me criticando, estão me condenando? Então veja que muitas vezes a vida dos animais são mais importante do que a vida humana. Vamos entender? Muitas vezes os animais têm mais importância do que a vida humana. É isso que Deus está querendo ensinar para eles. Eu curei uma pessoa no sábado. Eu não quebrei o sábado. Eu estou usando o sábado para poder fazer o bem. Então Jesus, por causa desse motivo, Deus fala assim para eles. 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lembra que eu falei? Deus não abençoa preguiçosos. Vocês entenderam? Na vida espiritual, a aplicação é a mesma. Não há revelação nova, não há novidade, porque nós somos preguiçosos. Podemos ser trabalhadores para muitas coisas na nossa vida, nos nossos objetivos. Mas no que diz respeito à nossa vida espiritual, nós somos muito preguiçosos. Aí não há novidade na terra. Aí temos que comer maná. Temos que comer maná. Viu, Fábio? Para ter esses nutrientes, tem que trabalhar. Tem que ir a Cristo. Porque Deus colocou em Cristo todas as riquezas. Nele habita corporalmente toda a divindade. Está tudo em Cristo Jesus. Todas as coisas. Então nós precisamos trabalhar. Primeiro item. Outra coisa, precisamos de esforço. Precisamos de esforço. Sem esforço, todo o seu trabalho pode ser bom. Paulo, na Colossenses, capítulo, que às vezes ele escuta algumas pessoas falarem que nós não precisamos nos esforçar. Que precisa haver esforço. Deus fará tudo. Paulo fala assim, versículo 27, capítulo 1, versículo 27. Aos quais nos quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, o poder de Deus, ele opera na minha força. Conforme eu me disponho a fazê-lo, Deus vai trabalhar junto comigo. Mas eu tenho que trabalhar. O passarinho para ele comer, Deus vai mandar uma comida para ele lá no ninho que ele está? Vai? O que é que o passarinho tem que fazer? Sair do ninho e ir em busca da comida. A comida está disponível. Mas o que ele precisa fazer? Sair do seu ninho, sair do seu conforto, sair da sua zona de conforto e ir em busca do alimento. Não é assim? As coisas espirituais não são diferentes. Há necessidade de um esforço da nossa parte. Há necessidade que nós nos empenhemos para alcançar os nossos objetivos. Nós estamos já no final do ano de 2016. Não sei se você tem essa prática de fazer, às vezes, uma reflexão. Ponderar um pouco no que você fez, no que você deixou de fazer, por que algumas coisas você não alcançou, por que algumas coisas você teve êxito, outras coisas você não teve. Nós precisamos fazer esse tipo de coisa, às vezes, para que nós possamos corrigir no ano seguinte. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar. Porque há ventos que virão ainda. Nós só pegamos ainda só uma pequena tempestade. Os vendavais vão começar a chegar a partir de 2017. Se não tivermos estruturados, enraizados, como diz Paulo na sua carta aos Efésios, nós podemos ser levados. E o nosso, como Paulo falou aqui, é advertir a todo homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Esforcemos-nos, porque há muita riqueza. Só com os presbíteros é muito pouco.
Amém, Mateus? 2017 é totalmente diferente. Amém. Vamos desfrutar dessas riquezas. Vamos caminhar juntos. Vamos andar juntos. Wanderson, mudar. Amém. Está na hora. Claudemir, Thiago, Gessé. Amém? Contamos com vocês. Outra coisa. Aprendizado. Se nós formos contabilizar, nós ouvimos, contando com os domingos, aproximadamente aqui, 52 sábados, às vezes uma reunião no domingo, uma média de 80, 100 mensagens. 100 mensagens. Muito aprendizado. Muitas lições. O importante não é o que nós ouvimos, é o que nós fazemos com o que nós ouvimos. Ao ouvirmos, ao recebermos uma instrução, ao recebermos uma disciplina, ao recebermos exortação, o que nós fazemos com isso? Qual é a nossa atitude? Se nós só estamos ouvindo, eu garanto para você, ao sair daquela porta para ali, nós já nos esquecemos de tudo. Porque o importante do aprendizado é a aplicação do aprendizado. Então nós precisamos aprender a aplicar as coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vida. Muita coisa difícil? Muito difícil. Tem coisas que eu falo que eu falei assim, a coisa mais difícil aqui não é pregar. A coisa mais difícil aqui é praticar o que eu estou pregando. Essa é a coisa mais difícil. Aí você fala assim, você vai deixar de pregar porque você tem praticado? Não, vou continuar pregando até eu poder praticar. Porque é assim que funciona. Mas o que nós temos que fazer? Temos que considerar como é que nós estamos. Nós não podemos deixar passar as mensagens que nós ouvimos. Nós temos que considerá-las com muita seriedade. E assim Deus vai nos abençoar ricamente. Nossa vida vai mudar. Aleluia. O conhecimento deve ser aplicado. Já estou terminando. Foco. Outra coisa para nós desenvolvermos nosso conhecimento, para extrair as riquezas em história de Cristo. Precisamos ter um foco bem ajustado. Não devemos nos distrair ou nos desviar. Se não tivermos foco, qualquer coisa que você está fazendo, precisamos ter um foco. Pelo que nós estamos vivendo? Pelo que nós vivemos? Qual é o objetivo da nossa vida aqui nessa terra? Pelo que nos levantamos cada dia pela manhã? Por que nos levantamos? Por que vamos ao trabalho? Por que vamos à faculdade? Por que vamos a... Qual é o objetivo mesmo da nossa vida? Pelo que nós estamos lutando hoje? Dá para pensar, não? Na sua vida humana, nos seus negócios, nas suas atividades seculares, na igreja. Qual é o nosso foco? Se nós não temos foco, irmã Alejandra, nós facilmente nos desviaremos. Facilmente nós vamos nos distrair. Porque nós não temos foco. Nós não temos objetivo. Então não há nada que ser alcançado. Nós vivemos a vida. Deixamos a vida nos levar. E para onde que a vida está nos levando? É essa a grande pergunta. Para onde que a vida está nos levando? Porque você não tem foco. Que tal em 2017 nós temos foco? Você já pensou no seu sonho? Você tem um sonho? Você tem um desejo na sua vida, uma coisa que você gostaria de alcançar? Seja no âmbito material, no âmbito espiritual, você tem alguma coisa? Trabalhe para isso. Se direcione todos os dias para isso. Se empenhe para isso todos os dias. Você vai perceber que o seu tempo de televisão vai diminuir. O seu tempo de Facebook vai diminuir. O seu desperdício de dinheiro vai diminuir. Porque agora você tem um foco. Eu garanto a você, aqueles que estudam para concurso, querem alcançar um grau maior, se eles não estudarem, eles não vão alcançar. Se ele continuar vendo televisão, o tempo que ele via, ele não vai alcançar. Se ele continuar postando as coisas no Facebook, o jeito que ele postava, ele não vai alcançar. Não vai alcançar. Se ele continuar tendo com as mesmas amigas, os mesmos amigos, ele também não vai alcançar seu objetivo. Muita coisa tem que ser removida por causa de um foco. Temos foco. Na sua vida humana, tem objetivos. Os jovens. Daqui a pouco com 18 anos.
Eles têm que começar a aprender agora a ter foco. Tem que começar a aprender agora. Nós já, adultos, temos que aprender a ter foco. Porque senão nosso tempo vai embora, nosso dinheiro vai embora, sua saúde vai embora, o seu vigor vai embora, tudo vai embora. E no final não fizemos absolutamente nada da nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, tenhamos foco. Coloquemos diante de nós um objetivo, algo que você vai olhar de forma fixa, algo que não importa o que aconteça com aqui do lado direito, não importa o que aconteça do lado esquerdo, eu tenho um objetivo muito claro. É isso que eu quero. É isso aqui que eu vou alcançar. E lute por isso. Dê a vida por isso. A vida espiritual é a mesma coisa. Deus já tem apresentado para nós o nosso foco. Espero que nós todos possamos crer nesse foco, que é o reino de Deus que está diante de nós. Se isso ganhar o nosso coração, se isso mexer conosco todos os dias, se tornar uma visão, como aconteceu na Apocalipse, uma visão clara diante de nós, nada vai nos desviar, nada vai nos demover do nosso objetivo. Não vai ser amizade, não vai ser dificuldade, não vai ser tribulações, não vai ser caverna, não vai ser buraco, não vai ser injustiça, porque eu tenho um foco. Eu não ando nessa terra como um galho seco, não. Ora o vento vem e me leva para a direita. Ora o vento vem e me leva para a esquerda. Ora o vento para e eu paro também. Não, vamos ter um foco. Vamos ter um objetivo na nossa vida. Eu quero uma faculdade X, então vá para a faculdade X. Eu quero escrever um livro, escreva o livro. Eu quero construir uma escola, construa a escola. Eu quero abrir uma empresa, abra a empresa, faça alguma coisa. A vida está passando, meus irmãos. O tempo está voando. O Roberto está todo grisalho já. Porque o tempo está passando. O tempo não perdoa a nossa inércia. Amém, Mateus? Foco. Outra coisa. Responsabilidade. José, ele era responsável. E isso não começou lá na casa de Potifar. Começou na casa do pai dele. O pai dele confiou algo para ele. Disse: José, você vai ver como é que estão passando seus irmãos. Seus irmãos estão cuidando das ovelhas, você vai lá. Essa é a sua tarefa. Irmãos, o que José falou para o pai dele? Eis-me aqui. Ele não titubeou, ele não ficou reclamando, ele não ficou ali esbravejando, porque a mãe pediu para botar o leite para fora. A gente às vezes faz isso, né? Quando a gente é muito novo, a gente faz isso às vezes. Fica discutindo com a mãe, daqui a pouco, espera, talvez eu vou, talvez eu não vou, vai, faz achando que não vai. Responsabilidade. Aquilo que é confiado ao Alexandre, ele precisa ser responsável. Todos nós que estamos aqui essa noite, quando nos for confiado algo, não importa o que seja, se eu der uma cadeira dessa aqui para você, você vai cuidar só dessa cadeira. Não pense assim: mas só uma cadeira? Seja fiel na cadeira. Se você for fiel em uma cadeira, Deus vai colocar 2 cadeiras para você. Porque ele falou: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muitas vezes começamos assim, com pouco mesmo. Mas conforme nós somos responsáveis, como fomos fiéis, uma exemplo de pessoa responsável, Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhas. Veio um leão. O que é que ele fez com o leão? Ele grudou com o leão, meu amigo. Você vai me matar, mas a ovelha você não mata, não. Veio um urso. Imagina, 1,68m. Quanto é o tamanho de um urso? 3 metros de altura. Vou encarar. Porque a minha responsabilidade é proteger as ovelhas. Não pode deixar as ovelhas morrer. E quando ele foi chamado para a casa do pai dele, para se apresentar diante de do Samuel, o que ele fez? Armou um moço e botou no lugar dele. Não deixou o lugar dele vazio. Isso é o quê? Responsabilidade. Temos que aprender isso, queridos irmãos. Na nossa casa, na igreja, no seu trabalho, temos que aprender essas coisas. Riquezas insondáveis de Cristo. Não está aqui no ar, não. Está prático. É na realidade. É palpável. Aí você desfruta dessas riquezas. Aí elas vão ser dadas para você. Porque você está trilhando o caminho, você está pavimentando o caminho, você está projetando o objetivo. As coisas acontecem
Aleluia. E outra coisa, irmãos, essa responsabilidade, para a gente dar uma acelerada, a gente precisa ter sempre pessoas que nos inspecionam. Precisamos ter alguém que nos cobre, alguém que nos pergunte como é que estão andando as coisas, por que as coisas não estão sendo feitas. Porque nós temos uma tendência, irmãos, infelizmente natural, que quando não se há ninguém no nosso pé, nós deixamos as coisas para trás. Nós não nos responsabilizamos pelas coisas. É bom ter alguém, Alexandre, e a moça irmão, como é que está? Não teve ninguém tocando esse saco. O que aconteceu, Alexandre? O que ele vai? Olha, tem alguém me inspecionando. Tem alguém olhando por mim. Tem alguém observando o meu serviço. Eu não posso sair e deixar o meu serviço abandonado. Eu tenho que deixar alguém. Eu posso sair? Pode, claro, pode. Mas quem vai ficar? Responsabilidade. Sejamos responsáveis. Se nos entregarem uma chave, sejamos responsáveis. Essa chave é para entregar para o fulano de tal. Entregue para o fulano de tal. Não entregue para o Beltrano, para que o Beltrano passe para o Cicrano e depois para o fulano de tal e não vai chegar na pessoa responsável. Aí você vai procurar a pessoa, não, passei para o fulano. Ah, não deixei para o fulano, deixei foi com você. Amém? Amém. Aleluia? Eu sei que é difícil sair glória a Deus, irmãos, mas eu sinto que nós precisamos. Senhor Jesus. Aplicação. Glória a Deus. Aplicar o que se sabe. Talvez você não saiba muita coisa. Talvez você não saiba fazer uma exposição completa da economia divina como o Roberto e o Diego fazem, como o Ricardo faz. Mas o que você sabe, você pode aplicar. O pouco que você entende, você pode aplicar. Não vamos olhar para esses irmãos como se fossem só eles que sabem. Não, é para eles, não. Nós temos que aplicar aquilo que nós sabemos. E outra coisa para terminar. Gratidão. Dê sempre graças a Deus por todas as bênçãos que você já recebeu. Dê graças a Deus por todas as bênçãos que você já recebeu. Temos uma tendência grande de reclamar do que temos. Reclamar do amado marido que temos, reclamar da esposa que temos, reclamar dos filhos que temos, reclamar dos pais que temos, reclamar da casa que temos, reclamar do chão que temos, reclamar do colchão que temos. Nós temos só de reclamar. Que tal nós aprendermos a dar graças a Deus? Para terminarmos, vamos ficar de pé. Vamos dizer assim. Jesus. Aleluia. Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia! Senhor é Deus. Diga assim comigo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou no ano de 2016. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu pai. Obrigado pela minha mãe. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor colocou na mesa todos esses dias. O Senhor não deixou faltar nem sequer um dia. Obrigado pela roupa que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelo trabalho. Pelo emprego que o Senhor me deu. Pelos chefes que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor. Por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado à igreja no campo. Obrigado pelos presbíteros. Apesar de todas as suas deficiências. Todas as suas limitações. Tem se preocupado conosco.
tem velado pelas nossas almas. Tem velado pelas nossas almas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos abençoe no ano de 2017. Abençoe todo o ano de 2017. Faça-nos sermos mais gratos ao Senhor. Faça-nos ser mais gratos ao Senhor. Faça-nos um coração mais submisso. Faça-nos um coração mais difícil. Um coração mais obediente. Um coração mais obediente. Um coração disposto, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem falado a mim. Um coração disposto para fazer aquilo que o Senhor tem falado a mim. Senhor, nós necessitamos de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti. Abençoe essa congregação. Abençoe essa congregação. Nós queremos continuar avançando no Teu reino. Queremos continuar trabalhando. Continuar nos esforçando. Continuar, Senhor, tendo intimidade. Tendo responsabilidade. Senhor, muito obrigado. Continue nos abençoando com a Tua presença. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.